Olá, tudo bem? Eu sou o Renato e estou aqui hoje dando prosseguimento ao trabalho magnífico que está sendo feito pela diretoria do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, no sentido de mantermos, nós conectados, nós todos fazendo o nosso trabalho. Nós temos as palestras das quartas-feiras e aos sábados, sempre às 16 horas. Isso está sendo mantido na nossa casa, com muita dedicação, com muita vontade. E eu tenho a honra de estar hoje fazendo parte, e dando a minha pequena e humilde contribuição. O assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto bem complicado, bem difícil, bem profundo, que é a reconciliação e perdão. Um está conectado ao outro, porque sem perdão dificilmente pode haver alguma reconciliação. Se bem que existem situações diversas na nossa vida que a gente pode se reconciliar especificamente para aquele assunto, E hoje cada vez mais está difícil esse tipo de relação, porque as relações humanas estão conturbadas. Sempre foi assim, mas tem sido bem nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia aí, as pessoas muito isoladas, muito suscetíveis a emoções fortes, aumentando muito as coisas que acontecem, dando muita importância a coisas que não têm tanta importância. E eu tenho ouvido muito o pessoal dizer: está muito difícil, a situação está muito difícil. Aí eu pergunto para vocês, quem é que disse que ia ser fácil? Quem? Ninguém. Pelo contrário, nós estamos num mundo de provas e expiações. Simples assim. E isso tudo faz parte da nossa experiência aqui nesse planeta. Nós vamos passar por isso. Não é isso? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o possível para entender o mundo que nós vivemos, para entender o processo todo automático que foi criado por Deus, nosso Criador, que são as leis divinas, que funcionam automaticamente, Então é necessário que a gente tenha essa entendimento de como funciona o nosso planeta, em que sistema nós estamos inseridos, o que cada um de nós está fazendo aqui. E eu me lembro até numa época da minha vida, muito tempo atrás, há mais de 30 anos atrás, eu estava vendo televisão. Naquela época tinha 3 ou 4 canais, e um deles era a TVE. TVE passava programinha assim, esses curtas e documentários, mas eu gostava de ver, e gosto até hoje. Hoje tem milhares de canais e dizem que a vida piorou, Pelo contrário, temos muitas coisas melhores naquela época. Naquela época tinha só esse canal. E eu estava vendo ali na TVE um documentário sobre as Ilhas Galápagos, famosas Ilhas Galápagos. E era muito interessante, até hoje esse documentário passa aí, que volta e meia, zapeando eu vejo. É muito interessante. Nesse dia especificamente eles estavam analisando um leão marinho. Então toda aquela multidão ali, estão convivendo, as famílias, eles ali mostrando o leão marinho, se alimentando, acasalando, nascendo os leãozinhos marinhos. E eu olhando aquilo ali, achando maravilhoso, espetacular, mas eu sou muito observador. Aí eu observei que no meio daquele monte de leão gigantesco, leão marinho é aquele grandão, mas assim, bota grande nisso. E no meio tinha os pássaros. Eu não me lembro se eram gaivotas, como é o nome, eu vou chamar de gaivota, mas eram uns pássaros grandes ali que estavam ali no meio. Eu achei interessante aquilo, interessante esses pássaros, me chamou a atenção, aquele monte de pássaro ali no meio, aquele monte de leão marinho. E eu achei bonito aquilo. Eu digo, mas que interessante, olha, eles convivem juntos, estão ali convivendo, que coisa maravilhosa.
a natureza é linda, espetacular. Fiquei assim, extasiado, feliz, né? Aquele lugar maravilhoso, eles convivendo ali. E aí o rapaz que estava narrando ali o documentário, começou a colocou, tá, depois de que nasceu o leãozinho marinho, eles então tinha um processo que ele tinha que ir até o mar sozinho para aprender o caminho do mar, porque ele ia, depois de um certo tempo, ficar abandonado, seguir a sua vida sozinho. Na natureza é assim, né? Os animais ficam um tempo com os pais, né? Hoje em dia, não, entre nós, não é bem assim, né? Os filhos ficam mais tempo. Então, e aí ele começou a mostrar diversos leãozinhos ali indo em direção ao mar, né? De repente, aquelas aves se levantaram um voo. E aí eu olhando aquilo, né? E os leãozinhos indo em direção à beira da praia, no mar. E de repente as aves começaram a atacar o leãozinho. Eu olhei aquilo e levei um choque, né? Que isso? Eu estava sentado na minha cadeira do papai ali. Eu sentei assim, que isso? Mas como? Estão atacando o leãozinho. Estavam ali convivendo ali com eles, quietinho. Cadê os pais que não fazem nada? Não vêm ajudar, os pais não iam. Estava ali a alguns metros de distância. Estava a mãe e os pais ali. E os leãozinhos ali lutando, e os patos atacando, e já tirando pedaço, e já aparecendo, tá? Situação assim, eu horrorizado com aquilo. E aí os leãozinhos começaram a voltar, eles foram até a água, no meio daquela confusão toda, mas alguns voltaram, alguns não conseguiam voltar. Foram ficando pelo caminho e viraram refeição dos pássaros. Mas alguns conseguiram ir voltando, e um especificamente que eles estavam mostrando na filmagem, né? Ele estava indo, o pássaro atacando, e ele se defendendo, lutando. Daqui a pouco chegou mais ou menos 1 metro, um pouquinho menos da mãe. Aí a mãe deu uma ajudada. Aí ela deu uma afastada e o pássaro fugiu, e aquele continuou e chegou até a mãe. E eu, nesse momento, eu estava desesperado ali, né? Estava em choque. Mas como? Que mundo é esse? Como assim? Aí o narrador explicou. Ele explicou que faz parte da preservação da espécie. Ele disse que a função daqueles pássaros é justamente atacar os leãozinhos, porque os mais fortes sobrevivem e os fracos perecem. Então aquilo para mim foi uma revelação fantástica, né? Então significa que aqueles pássaros que estão ali ajudam a fortalecer aquela espécie. Aquele leãozinho, então, que sobreviveu, todo machucado, vai se tornar, no futuro, um grande leão marinho e vai dar perpetuação à sua espécie. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu confesso que ficou muito forte aquilo na minha cabeça. Eu tinha 20 e poucos anos naquela época, 30 anos, e eu estava naquela fase de ainda analisar a vida, sempre foi assim, né? E aí eu percebi, né, que esse é o mundo que nós vivemos, meus amigos, meus irmãos. O nosso mundo é esse, é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui passando por essas situações. E se nós fizermos um paralelo à nossa existência, à nossa vida, quantas vezes nós já fomos picados? Quantos pedaços já nos arrancaram? Mas nós estamos aqui, né? Nós temos as nossas cicatrizes, todos nós temos. E muitas vezes essas bicadas que nós levamos são daquelas pessoas que nós amamos, que nós confiamos. E aí nós temos que conviver com isso. Faz parte da nossa história, da nossa vida aqui. Nós aprendemos isso. Então, buscando esse entendimento para podermos viver melhor nesse planeta, já que é um planeta hostil, muito difícil, né? Mas nós conseguimos, com o nosso esforço, com a nossa luta, sermos felizes aqui, dentro das nossas possibilidades. O Espiritismo nos dá muitas ferramentas para isso,
nos dá um caminho, um entendimento, uma explicação para essa vida que nós vivemos aqui. Como outras religiões também dão, mas eu entendo que o Espiritismo, ele é muito específico, ele é muito direto, ele conseguiu dividir as coisas de uma forma que é fácil de assimilar, e ao longo do tempo nós vamos aprendendo e vamos nos inserindo isso na nossa vida, na nossa existência. E isso vai melhorando, porque são instrumentos que nós usamos para podermos encarar a nossa realidade. E um dos instrumentos, que é o assunto de que nós vamos conversar hoje, é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É muito interessante a forma como ele foi montado, né? A forma como ele é apresentado, e tem uma parte dele, que é o que eu vou colocar agora, que são a parte dos bem-aventuranças, das bem-aventuranças, que começa ali no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que fala sobre a justiça das aflições. Nós somos os aflitos. Isso que eu citei agora é uma aflição, né? Nós convivemos em sociedade, nós somos constantemente atacados, agredidos, coisas acontecem na nossa vida que não são boas, e nós nos tornamos aflitos. Então as causas das aflições, causas atuais, coisas que nós plantamos agora, e causas anteriores das aflições que nós plantamos em vidas passadas. Depois do capítulo 5 vem o capítulo 6, o Cristo Consolador. Aí Jesus nos diz que está enviando, né, um Consolador para que nós possamos no futuro entendermos melhor tudo aquilo que ele disse naquela época, todo aquele ensinamento que deixou aqui, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus está nos chamando e mostrando que é o caminho inicial que nós podemos, que é o caminho dele. Nesse mesmo capítulo também chega o Espírito de verdade, que seria esse Espírito que coordena toda essa parte que Jesus prometeu, que é o Cristo Consolador. Depois nós temos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que foi o assunto da minha última palestra, que fala que o que se deve entender por pobre de espírito são as pessoas simples e humildes, que têm interesse ainda em continuar aprendendo, né? Não são aqueles orgulhosos que ficam achando que sabem tudo. E aqui tem um assunto que é o orgulho e a humildade nesse capítulo. E eu gostaria de abrir um parêntese para ler uma partezinha de um livro, O Espírito da Verdade, uma obra mediúnica psicografada por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Cair Bar Schutel. Eu fiz um resuminho, porque era meio longo, eu não quero aumentar, e o meu tempo aqui é curto, tá? Então é o livro O Espírito da Verdade, do Valdo e do Chico, pelo espírito Cair Bar Schutel. Cair Bar Schutel foi um grande espírita, um grande divulgador do espiritismo. Ele era conhecido, morava no Rio de Janeiro, ele era conhecido como bandeirante do espiritismo. Ele tinha um programa de rádio na época, em 1880 e poucos, que ele falava sobre espiritismo. Então isso aqui é interessante para nós entendermos, né, a dificuldade que nós temos em perdoar. Esse é o ponto. Então é o filho do orgulho. O melindre, o filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, a
agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a susceptibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Sempre precisamos. E para terminar, meu irmão, imagina se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Imagina se Jesus se melindrasse. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então, continuando no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. O pecado por pensamentos. A gente não se dá conta, né? O quanto os nossos pensamentos são importantes, que as nossas atitudes são precedidas por um pensamento. Se for um pensamento negativo, nós teremos atitudes negativas. Então a gente tem que cuidar muito do que nós pensamos. Pensar muito no sentido de que Jesus está nos dizendo aqui, pureza de coração. Esse aqui é o capítulo que ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas. Aquele famoso. Esse é o capítulo 8. E o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que falam nas injúrias, violências. E aí ele coloca aqui uma coisa muito importante, que é a afabilidade e a doçura. Jesus coloca muito forte. Este é o caminho, a afabilidade e a doçura. Não é ficar bravo, xingar todo mundo, se ofender por qualquer coisinha. Não é isso. E ele coloca uma coisa também interessante nesse capítulo, a paciência, a obediência e a resignação, que é o que falta para a maioria das pessoas. Qualquer coisinha está todo mundo bravo. Qualquer coisinha estão se agredindo. Não é isso? Eu estou mostrando para nós, para vocês todos, para todos nós, os caminhos que o Espiritismo está nos dando, através do estudo, da leitura, da compreensão do mundo que nós vivemos. E aqui nós chegamos no capítulo 10, que é o que realmente é o assunto que nós vamos abordar. Bem-aventurados que são misericordiosos. Né? Misericórdia. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Porque nós precisamos de misericórdia. Né? Não somos melhores do que ninguém. Enquanto nós estamos ali julgando alguém, ou sendo duros no nosso julgamento, né? No sentido de não perdoar, nós queremos ser perdoados. Né? Perdoe para ser perdoado. É isso que Jesus está dizendo. Se perdoares aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. É simples. Mas então Deus está nos castigando. Não. É automático, pessoal. No nosso universo tão espetacular, foi criado de uma forma tão espetacular, Deus é tão extraordinário,
que é automático. É o funcionamento das leis divinas, as leis morais. Lei de ação e reação. A lei de destruição, a lei da liberdade, a lei do progresso. Diversas leis. Tudo tem a sua lei e funciona automaticamente e não falha. Não falha. Prestem atenção. Se o vosso irmão, isso é importante, se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular, num cantinho, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganhado o vosso irmão. Quantas vezes, né, nós brigamos aí, nossos colegas, muitas vezes, que trabalham da família, ou marido e mulher, né? E aí o assunto é só entre os dois. Então, às vezes a gente olha para alguém assim, não gostei desse cara, não gostei da cara dele. Não bateu, né? Não acontece isso, acontece com todos nós. Aí a gente vai conviver com aquela pessoa, vai conhecer melhor e dizer, mas como eu estava errado, é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo é maravilhoso. Somos irmãos. Uns mais um pouco, um nível um pouco mais atrasado, mais adiantado, dependendo da sua caminhada espiritual, né? Mas todos somos iguais. Temos defeitos e qualidades. Erramos, acertamos, erramos de novo, erramos, de vez em quando acertamos, que é a verdade. Então nós vamos julgar o nosso irmão. Como é bom quando a gente consegue, né, pegar uma pessoa que não está batendo com a gente, está dando algum problema, não trabalha em qualquer lugar, na escola, com vizinhos, amigos, e consegue, né, trazer aquela pessoa de volta, transformar de novo em amigo, né? Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não, vos digo que apenas 7 vezes, apenas 7 vezes, sim, 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7. Eu calculei, né? Isso dá 490, né? Arredondando dá mais ou menos 500. Pegando um tempo médio de vida aí, né, adulta aí de 50 anos, isso daria 10 perdões por ano, né? 10 vezes 50 dá 500, é isso? É, né? É. Então nós temos aí uma média de 10 perdão por ano. Tem muito mais, né? Se nós formos observar. Então não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. Eu acho que dá para nós encararmos isso, né? É uma brincadeira, né? Mas o que acontece é que Jesus está dizendo, nós vamos tem que estar sempre perdoando. Porque se nós não perdoamos, aquela falta fica grudada em nós para sempre. E toda vez que nós nos lembramos, vai acontecer de novo. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, por que é importante esquecer? Esquecer não é fazer de conta que não aconteceu. Isso é mentira. Nós sabemos que aconteceu. Nós sentimos, nós sofremos, né? Quando levamos aquela bicada, né, e arrancaram aquele pedaço, ficou uma cicatriz ali. Então, vou fingir que não aconteceu, que não me fizeram mal. Isso não é verdade. O esquecimento no sentido de colocar a coisa no seu devido lugar. Não permitir que aquilo continue atormentando. Abrir possibilidade de que aquilo não esteja mais no nosso pensamento. Não seja revivido. Isso é esquecer. E isso abre o caminho para que se consigamos perdoar. E aí sim o perdão deve ser verdadeiro. Não é assim, perdoei,
Aí, como acontece muito nos casais, né? O marido chegou ali de madrugada, aí a mulher xinga ele e tal, ficam brigados, depois fazem as pazes. 2 anos depois ela se lembra, aquele dia que chegou de madrugada. Não perdoou. Né? Então perdão é realmente... Terminou. E isso nos dá uma leveza. Como é bom quando a gente consegue tirar aquilo da nossa cabeça. Né? Como é bom começar, né? Tá chegando o meu tempo. Como é bom a gente poder, né? Limpar a mente, tirar de nossas costas esses pesos, essas mágoas, esses rancores, de querer se vingar, que ele me fez, que não, né? E tem aqueles que dizem assim, né? Eu perdoei, entreguei para Deus. Quando a pessoa diz que entregou para Deus, o que ela está pensando? Deus vai arrebentar com ele. Não, pessoal. Deus é amor. Né? Deus vai perdoar ele, porque ele vai ter uma nova oportunidade de se redimir. Sempre teremos novas oportunidades. Se nós não perdoarmos, azar é nosso. Vai continuar acontecendo. Nós vamos continuar nos encontrando com aquele espírito até um dia que nós reconhecemos e acabarão com essa história. Quantos milênios nós vamos esperar? Não, vamos resolver agora. É agora. A indulgência, que é outra questão, jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Isto, pessoal, é o resumo da fofoca. Né? É aquele, vou te contar aqui o que aconteceu, o que o fulano disse. Isso acontece em tudo que é lugar, no centro espírita, acontece bastante. Tudo que é lugar. Né? Então a indulgência é procurar não ver essas coisas. A fofoca, esses comentários, na verdade, que abalam muito as relações humanas, porque isso funciona como erva daninha. A erva daninha está escondida embaixo da grama e está destruindo a grama. Se nós não fizermos alguma coisa, ela vai acabar com a grama. E assim acontece na nossa vida. Então há necessidade de nós comentar alguma coisa de alguém, alguma coisa que a gente descobriu ou ficou sabendo daquela pessoa. Não tem necessidade. Então isso tudo nos mostra como a gente pode evitar, como a gente pode ter um caminho, né, de podermos atenuar as nossas bicadas, né? E sempre lembrando também que nós somos leãozinho, nós também já fomos ave. E somos, em alguns momentos, a ave que bica. Nós bicamos e somos bicados. Essa é a realidade da nossa vida, do nosso planeta aqui. Eu queria deixar para vocês essa reflexão, mas obviamente, né, está passando o meu tempo, que é preciso encerrar, mas tem um texto aqui do Luiz Gonzaga Pinheiro, que eu gostaria de encerrar, que já que eu falei no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente que foi pensada, né, da história toda da Bíblia lá, esses diversos assuntos, que dá uns 27 capítulos, que mostra ali o que Jesus deixou para nós à luz do Espiritismo. Tá bom? Então, para encerrar, eu queria dizer assim, vou dizer para vocês aqui, a poesia suave de Jesus, tá? O Evangelho de Jesus é um poema à simplicidade. Não é preciso explicações metafísicas, nem elasticidade filosófica para entendê-lo. Olhe as aves do céu. Elas não semeiam nem ceifam, mas o nosso Pai Celestial as alimenta. É a lição do desprendimento. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus.
é a lição da perseverança. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a lição da autoanálise. Quando for convidado para um banquete, sente-se no último lugar. É a lição da humildade. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. A lição da caridade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a lição do acolhimento. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a lição da delicadeza. Reconcilia-te com seu inimigo enquanto estais a caminho com ele. É a lição da paz. Saiu o semeador a semear sua semente. É a lição do trabalho. Para entrar no reino do céu, é necessário nascer de novo. É a lição da volta. O Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. É a lição da nobreza. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. É a lição da firmeza. Trate a todos como gostaria de ser tratado. É a lição da justiça. Vai e não peques mais. É a lição da resistência. Lázaro, levanta-te e anda. É a lição da fé. Procure Jesus em coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema à vida, enfim, em tudo que eleva e ilumina. Então, meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, dando a minha pequena contribuição, pedindo a Deus que nos proteja, nos ensine, que nos mostre o caminho, que permita que nós cheguemos à nossa iluminação através do conhecimento, do estudo, da humildade, da vontade de fazer o bem, juntamente num momento como esse, que todos os nossos irmãos que estejam agora sofrendo, com injúrias, com difamações, com brigas, com desentendimentos, que consigam refletir sobre tudo isso, se vale a pena, né, toda essa briga, todo esse rancor, toda essa mágoa, e perceber que todos nós temos defeito e que todos nós sempre teremos oportunidades. Deus nos dá a reencarnação para podermos passar novamente pelas experiências e podermos corrigir os nossos erros. Por que nós não podemos dar uma oportunidade ao nosso irmão, perdoando o que ele nos fez e recomeçando uma caminhada de tranquilidade, de paz, de amor? Muito obrigado e sigamos todos em frente, porque a vida continua e o nosso planeta é lindo e maravilhoso. Que assim seja.